Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figo de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui Jesus fala dos falsos profetas e também dos falsos cristãos. Então, nós queremos ser verdadeiros cristãos. Então, ouvindo a voz de Jesus, é que nós vamos diferenciá-los pelos frutos. Vou fazer a apresentação da nossa irmã, né? Como a gente tinha, como eu estava falando, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito de Santo Elias. E durante essa semana, eu e a irmã Maria Helena, nós vamos gravar um outro vídeo falando só sobre Santo Eliseu. Então, tanto esse vídeo de hoje que eu comecei a gravar aqui, quanto o vídeo dessa semana que eu vou conversar com a irmã Maria Helena sobre Santo Eliseu, nós vamos subir lá na plataforma, tá bom? Então, vocês vão ver lá na plataforma Santo Elias e Santo Eliseu, pode achar estranho que essa apresentação está só citando Santo Eliseu, porque o conteúdo é muito extenso, né, irmã Maria Helena? E não teria como a gente apresentá-lo de maneira devida, né, sem matar vocês de cansaço, né, de ficar 2, 3 horas aí na conferência. Então eu apresento para vocês, né, a irmã Maria Helena, ela é irmã do sodalício Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, né, da Ordem Terceira de Jaboticabal. Como eu já disse, é o único sodalício da nossa província, né, que fica em anexo de um mosteiro das monjas da Segunda Ordem. A nossa irmã ela é teóloga, ela é pós-graduada em Teologia Contemporânea, fez extensão em Mariologia, ela faz atualmente um estudo bíblico, né, na Teófilos. Ela é bacharel em Ciências Biomédicas, licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Anatomia Veterinária, doutora em Anatomia Humana, exerceu função de formadora no Sodalício de Jaboticabal, casada, mãe de 3 filhos, avó de 4 netos, né? E ela tem um testemunho que é muito maravilhoso, né? Então, um dia, espero em Deus que a gente tenha a oportunidade de conversar com ela, né? Ela tem um testemunho que é muito lindo, né? E espero em Deus, né, que todos possam ter oportunidade, né, de um dia ter a oportunidade de conversar com ela e receber, né, essa instrução desse testemunho muito belo que ela tem de vida, né. Então eu passo a palavra para a senhora, irmã, né. Obrigada. Eu estou aqui também, qualquer coisa que acontecer, pode pedir ajuda, fica à vontade, tá? Bom, então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a vida e ações do profeta Elias. Nós vamos falar alguns milagres operados por Deus através do profeta Elias e uma outra apresentação, a vida e ações do profeta Eliseu e os milagres operados por Deus através do profeta Eliseu. Certo? Como já o nosso irmão Davi já explicou. Não vamos fazer uma biografia do profeta Elias, nem uma biografia do profeta Eliseu. Eu queria que vocês entendessem que nós vamos meditar sobre a vida deles, sobre as ações que eles tiveram, né? E os milagres que Deus operou através deles. É muito importante que a gente analise os momentos desses milagres, os momentos dessas ações, e a gente possa, como carmelita, colocá-las também na nossa vida. Então, eu quero convidá-los a prestar atenção e a sempre lembrar que eles são patrimônios da igreja, mas patrimônios particularmente estudados pelos carmelitas. Então, vocês que vão se tornar, logo, logo, carmelitas também, vão fazer parte dessa família, vão tê-los como amigos, vão tê-los como inspiradores.
eu queria que vocês prestassem atenção no escudo da Ordem do Carmo. Provavelmente, vocês já tiveram uma explicação, mas o escudo do Carmo ele tem inúmeras variações. Eu coloquei aqui um bem completo. Esse triângulo aqui, né, em marrom escuro, representa o Monte Carmelo. Dentro dele tem uma estrela, que ela normalmente é prateada, e essa estrela representa Maria. Maria é muito importante para os carmelitas. Nós somos uma ordem mariana. Então, nós temos Maria como nossa mãe, e ela está aqui dentro desse espaço do Monte Carmelo. Lateralmente, nós temos aqui um espaço claro de cada lado e duas estrelas, que normalmente são douradas. A primeira estrela representa o profeta Elias e a segunda estrela, o profeta Eliseu. Aqui nós vemos essa demonstração de que Maria é nossa rainha. Maria é nossa rainha e nós trazemos no nosso escudo essa marca que Maria é nossa rainha. Por isso usamos essa coroa. Daqui está saindo esse braço com uma mão segurando uma espada de fogo, uma espada vermelha. Esse é o braço e a mão do profeta Elias, o profeta do fogo, que matou todos os deuses falsos da época dele. Aqui nós temos 12 estrelas, que representam os 12 apóstolos, mas também as 12 tribos. Né? As 12 tribos, e nós temos essa frase, zelo, zelatus, sum pro domino do exército, que quer dizer, eu me consumo de zelo pelo Senhor dos exércitos. Quem disse essa frase foi o profeta Elias. Então, no nosso escudo já tem bastante indicações de que ele é muito importante para os carmelitas. Eu quero que vocês se lembrem, né, que na história da salvação, Deus suscitou várias pessoas sensíveis, pessoas que foram importantes na época delas para receberem mensagens divinas e passarem essas mensagens às pessoas da sua época, às pessoas do seu grupo. Nós vemos que na história da salvação, Senhor Deus, na sua bondade infinita e na sua sabedoria infinita, ele escolheu um grupo de pessoas, uma nação, para chamar de sua. E esse grupo, ele fez uma aliança com ela e foi suscitando essas pessoas mais sensíveis, que são chamados de profetas. Então, nós vemos durante a história da salvação, lendo na Bíblia, que temos vários profetas, muitos profetas. Esses profetas, eles traziam a mensagem divina e passavam essa mensagem aos seus contemporâneos. De todos os profetas que constam do Antigo Testamento, somente Elias e Eliseu fizeram milagres extremamente importantes, extremamente fortes. Então, nós vamos ver que os demais apenas passavam mensagens, mas eles passaram mensagens e também fizeram, através das suas mãos, né, através deles, Deus fez muitos milagres. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, no nosso escudo, as duas estrelas são do mesmo tamanho, da mesma cor, da mesma força, do mesmo brilho. Então, tanto Elias como Eliseu são importantes igualmente para a ordem do Carmo.
Eles são nossos inspiradores. Vocês vão ler, em muitos livros antigos, aparece apenas Elias, que foi o primeiro. Mas Elias formou Eliseu, e Eliseu depois é que contou tudo sobre Elias que nós conhecemos. Então, nós temos que dar crédito a Eliseu também na ordem do Carmo. Não foi só Elias. Nós somos uma ordem mariana, eliana, mas também elisiana. Nós acreditamos também no profeta Eliseu. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, é uma imagem que foi feita pela província de Santo Elias, do profeta Elias. O profeta Elias, ele não é baixinho assim, não, ele está ajoelhado. Só que ele está ajoelhado querendo levantar. Ele está tentando levantar nessa posição. E aqui ele está obedecendo uma vontade divina. Ele tem um cajado e tem no seu ombro um corvo. Nesse momento que está registrado nessa imagem, nessa estátua, o corvo trazia alimento para ele enquanto ele dormiu, enquanto ele estava dormindo. Então, ele se alimentou com o alimento que o corvo trouxe e pôde continuar a seu caminho, continuar a sua missão, obedecendo à vontade do Senhor. As informações que nós temos sobre a vida, sobre as obras, né, e a atuação do profeta Elias, eles se encontram no livro dos reis, no primeiro e no segundo livro dos reis. Eles não escreveram o livro. Nós não temos o livro de Elias, nós não temos como a gente tem de Isaías, né, de outros profetas. De Elias, nem de Eliseu, nós não temos. Escreveram sobre ele. Está escrito nos livros dos reis. Principalmente no livro dos reis. Mas no Antigo Testamento, vocês vão encontrar nos livros de Malaquias, vão encontrar dados sobre o profeta Elias. No Eclesiástico, em Crônicas e no livro de Macabeus. Falam sobre o profeta Elias. Mas no Novo Testamento, nós também encontramos algumas coisas, né, alguns comentários, e comentários que Jesus fez sobre o profeta Elias. Veja, Mateus são vários os capítulos aqui que Jesus, os momentos em que Jesus citou o profeta Elias. Então, Jesus conhecia a vida de Elias. Marcos também, olha, aqui vários momentos citados, né, por Jesus. Em Lucas também, e até no Evangelho de João. Né? Então, Elias é comentado. Paulo escreveu sobre ele também na carta aos Romanos. São Tiago também falou sobre ele. Ele é um modelo de oração, é um modelo de pessoa orante para São Tiago. E no livro do Apocalipse, diz que ele e Moisés virão no final dos tempos junto com Jesus. Então, até no livro do Apocalipse, Elias é citado. Vejam como ele é importante, né? E Elias, ele é um santo ecumênico. Ele é um dos heróis mais venerados do Antigo Testamento. Então, ele é cultuado por muçulmanos, judeus e cristãos. Na história de Israel, Elias está no mesmo nível que Moisés. Ele também aparece como profeta no Alcorão dos muçulmanos e nos evangelhos cristãos, como a gente viu agora há pouco. Então, veja, as três religiões, né? Tanto os judeus, como os muçulmanos, como os cristãos, cultuam, né, a memória do profeta Elias. Elias, então, viveu na primeira metade do século
9 antes de Cristo. Então, 800 anos antes de Cristo. É considerado exemplo de piedade, de obediência, de perseverança, de zelo pelas coisas sagradas, pois, como autêntico apóstolo do Senhor, ele defendeu com amor a verdadeira fé e a causa de Deus. A palavra Elias significa meu Deus é Yahvé. Então, já ele mesmo chega, o nome dele diz, meu Deus é Yahvé. Parece que ele está nos provocando, né? Ele está perguntando, o meu Deus é Yahvé, e o seu? Qual que é o seu? Será que é um Deus de verdade ou é um Deus falso? Né? Na época do rei Davi e do seu filho, o rei Salomão, isso foi mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, havia apenas um só reino, chamado Reino de Israel. Mas em 930 antes de Cristo, houve a divisão em 2 reinos, o Reino do Norte, que passou a ser chamado de Israel, e o Reino do Sul, chamado de Judá. O Reino do Sul tinha a capital Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, a capital Samaria. Elias e Eliseu são profetas do Reino do Norte, e são citados por volta de 852 a.C. Veja, há 2.873 anos atrás. E hoje nós estamos falando dele. Veja como ele é importante, né? Nesse esquema aqui abaixo, né, que representa o tempo, nós vemos que o nascimento de Jesus divide as eras antes de Cristo e depois de Cristo. Então, 2000 anos antes de Cristo, olha, apareceu Abraão. Depois, mais ou menos 1200 anos antes de Cristo, Moisés. Davi apareceu 1000 anos antes de Cristo. Elias vai aparecer lá por 850 antes de Cristo. Isaías 700, Jeremias 600, depois eles foram para o exílio na Babilônia, de 587 a 538, voltaram, aí Alexandre Magno invadiu o reino e passou a ser o rei de tudo, né, no ano 330, e depois, aqui no ano 160, houve a revolta dos Macabeus. E no ano 37, Herodes começou a reinar em Jerusalém. E no ano 0, ou perto disso, né, nasceu Jesus. Então, vejam, hoje, né, 2021, a distância que nós estamos de Elias. Então, o que eu quero que vocês percebam é que Jesus falou muito sobre Elias. Então, esse pessoal daqui todo conhecia Elias, daqui até hoje. E nesse período era oralmente que eles conheciam. Então, eles sabiam o que Elias falou, sabiam o que Elias fez, tudo oralmente. E havia muito exagero, havia também modificações. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que se lê a respeito de Elias. Então, Jesus exaltava Elias e vários eram os comentários que se tinham de Elias nessa época. Esse mapa quer mostrar aqui o reino de Israel do norte e o reino de Judá do sul. Aqui Jerusalém, no reino do sul, e aqui no reino de Israel, né, no norte, nós temos aqui, olha, o Jordão, tá? Aqui o lado de Genezaré. Esse pontinho aqui que vocês estão vendo, esse pontinho que dá para o mar Mediterrâneo, aqui é o Monte Carmelo. Então, eles viveram muito tempo nesse lugar aqui, o Monte Carmelo. Na época deles, lá em 850 e tanto antes de Cristo, a capital não era Samaria, a capital era um pouquinho mais para cima,
a capital chamava-se Jezrael. Jezrael. E era muito próxima aqui do Monte Carmelo, era mais ou menos por aqui. Né? Então, o Elias, ele morou lá no Monte Carmelo, e ele foi o primeiro profeta que teve a coragem de enfrentar o poder absoluto do rei. Até essa época, os profetas só falavam para o rei coisas boas. Ele nunca ia reclamar alguma coisa em favor do povo do rei. Eles tinham medo de serem mortos. E Elias foi o primeiro que teve a coragem de ir até o rei e começar a pedir as coisas e abrir o jogo e falar para o rei que ele tinha que ajudar os pobres, que ele tinha que fazer as coisas corretas, que ele não podia ter uma vida, não podia deixar a aliança que tinha sido feita com Deus ser jogada no lixo. O rei tinha casado com uma mulher que tinha outros deuses. Tinha o deus Baal, deus Ebu era o rei, eram deuses, vários deuses das terras vizinhas, e eles começavam a cultuar, os reis começavam a cultuar deuses diferentes, e deixando o Deus Todo-Poderoso de lado. E Elias não deixou barato, não. Elias ia e chamava a atenção do rei. Então, a atividade profética de Elias ficou gravada na memória do povo. Ele foi muito forte, ele foi muito corajoso. Suas histórias, então, foram transmitidas oralmente durante séculos, de geração em geração. Então, contando e ouvindo o que Elias tinha feito, o povo se reanimava e se fortalecia na fé e na esperança. Ele viveu na época do rei Acabe. O rei Acabe foi o 7º rei de Israel. E durante seu reinado, que foi de 874 a 853, então o povo andou nas trevas, esquecido de Deus, do Deus verdadeiro, e entregue aos ídolos. Então ele era influenciado por essa esposa dele, que era a famosa Jezabel, uma ferícia pagã muito ambiciosa, e que era adoradora de Baal, principal deus masculino dos fenícios. Para vocês terem uma ideia, ela acolhia cerca de 450 profetas de Baal no seu palácio. Imagina esse pessoal o dia inteiro rezando, fazendo sacrifícios para esse rei, para esse Deus horroroso aqui, que era o Deus Baal. E o rei Acabe, né, já estava também com a cabeça virada, fazendo os cultos religiosos do rei Acabe. E acontece que Elias acordou, apareceu na Bíblia. Então, veja, essa foi a apresentação do profeta Elias na Bíblia. Não tem história de Elias antes desse momento. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 1, vocês vão ler o seguinte: Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Vamos ler essa frase. Ela não conta, a Bíblia não conta, aonde, né, Elias passou a sua infância, aonde quem eram seus pais, qual era a sua profissão, como tinha sido a sua educação. Não conta nada sobre ele. Diz apenas que ele era tesbita. Tesbita é a pessoa que nasceu na cidade de Tesbas.
Então, ele nasceu na cidade de Tesba, na região de Galaade. Essa pessoa já era adulta, ela veio dizer a Acabe, significa, ele não procurou ninguém, nenhum funcionário do rei, ele não procurou ninguém, ele foi direto falar com o rei. Ele teve força, coragem, né, de ir direto falar com o rei. Isso é extremamente importante, que a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê os vários intermediários até o rei. E o Elias não teve, não procurou o intermediário, ele foi direto. Então, Elias, o presbítero, o habitante de Galaade, quer dizer, ele morava lá, não é que ele só passou por lá, não. Ele morava. Ele veio dizer a Acabe, diretamente. E ele disse, pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo. Significa que o Deus de Israel, o Deus a quem ele serve, é vivo. Não é de madeira, não é de barro, não é de pedra, né? Não é aqueles bonecos que eles faziam. Pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, quer dizer, ele é vivo. Esse Deus vivo me deu uma mensagem e eu vim falar essa mensagem para o rei. A mensagem é a seguinte: não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Quer dizer, não vai chover, não vai ter água, os rios vão secar, vai ter uma seca danada, portanto, vai ter fome. E quando vai acabar isso? Quando eu disser. Então, essa foi a informação que Elias levou para o rei. Então, Elias, neste momento, quis ser um sinal visível de Deus em Israel. Mas um profeta só pode ser um sinal para os outros se ele mesmo se deixar envolver por Deus. Não é só o profeta. Nós, carmelitas, também. Nós, carmelitas, nós só podemos ser um sinal de Cristo para os outros se nós nos deixarmos envolver por Deus. Então, primeira inspiração, o primeiro exemplo que Elias está nos dando aqui. Nós também, carmelitas, temos que nos envolver, deixar-nos envolver por Deus, pelo Senhor Jesus, para que possamos ser sinal na vida dos outros. E a principal característica de Elias é a sua fidelidade às tradições religiosas e ser totalmente disponível e aberto à palavra de Deus. Isso também nós temos que copiar, imitar. Nós também temos que ser fiel às tradições religiosas da Igreja Católica, totalmente fiel às tradições religiosas, e ser também totalmente disponível e aberto à palavra de Deus. Então, essas características de fidelidade de Elias, e abertura de Elias, têm que ser nossa também. Então, ele também está nos ensinando isso. E veja, então a Bíblia nos apresenta Elias como um homem concreto, de carne e osso, limitado, fraco e forte, corajoso e medroso, nem perdido, que sabe e que não sabe. Então, se vocês lerem a vida dele, tem momentos que ele é extremamente corajoso, como agora. Ele foi falar com o rei direto, foi lá, deu a mensagem, virou as costas e foi embora. Então, foi extremamente corajoso. Mas teve momentos em que, depois dele ser corajoso, depois dele ver que ele conseguiu a ajuda de Deus, ele ficou com medo. Ele se sentiu fraco e medroso. Então, às vezes, ele reagia com força
e denunciava sem medo. Outras vezes não via mais futuro, tinha medo e fugia desanimado. Quem é assim que vocês conhecem? E é justamente esse homem, tão igual a todos nós, que é chamado por Deus a ser profeta. Vejam, nós também temos nossos momentos em que nós temos fé, que nós vamos à igreja, que nós fazemos caridade, que nós temos coragem de um monte de coisa, e temos momentos que, de repente, eu não sei o que fazer, de repente acontece, alguém fica doente, pronto, a gente já não sabe mais o que fazer. Então, nós somos muito parecidos com Elias, muito parecidos com Elias. E foi uma pessoa, assim, parecida conosco, que foi chamado por Deus a ser um profeta importante. Né? Então, naquele primeiro versículo, ele falou com o rei. Então, ele foi até a cidade de Jezreel, falou com o rei, falou que ia ter uma seca e que ele só quando ele quisesse, quando ele dissesse, é que deixaria choveria. Pronto, e acabaria a seca. No versículo 2, no seguinte, já Deus manda ele para outro lugar. Como ia ficar uma seca muito forte, Deus o manda muito longe da cidade de Jezreel. Ele tomar o caminho do Oriente, atravessar o Rio Jordão, lá tinha uma torrente, um riozinho, e ele, então, nesse riozinho, ele fazer lá uma casinha para ele, ficar lá encostado, porque ele, perto do rio, ele não passaria sede, ele teria água, e que Deus o manteria. E o manteve por muito tempo, mandando, através de um corvo, comida para ele. Então, ele ficou escondido num lugar chamado Torrente do Caride. Ele ficou lá nessa torrente, esperando, rezando, esperando Deus lhe dar uma outra mensagem. Então, nós vamos ver na Bíblia, né, que a missão do profeta Elias, ela é sempre obedecer o que Deus manda fazer. Então, Deus obriga o profeta a sair do lugar onde ele se encontra e ir ao lugar onde Deus quer que ele vá. Então, ele vai para esse lugar, faz a vontade de Deus, e lá Deus manda ele para outro lugar. Ele faz a vontade, a tarefa que Deus mandou, aí Deus manda ele para outro lugar. Então, por isso que ele é totalmente aberto. Ele sempre vai. Então, por exemplo, nesse versículo aqui, né, 17:3, nós vemos, parte daqui e toma a direção do Oriente. Então, ele foi lá para o Oriente, na torrente do Carite. Logo depois a gente vê assim, põe-te a caminho, vai para Sarepta. Então, ele estava lá, quietinho lá na torrente do Carite, Deus manda ele para Sarepta. Sarepta é uma cidade que, fora do país, é outro país, um país chamado Sidônia. Então, ele foi para Sarepta fazer uma tarefa lá, que Deus mandou. De lá, ele apresenta-te a Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. Então, ele volta lá para Israel e vai mandar chuva, vai ver aonde que vai chover. Daí a pouco, Deus fala, corre adiante de Acabe e vai para Israel. Então, ele vai correr adiante de Acabe. Depois, tem outro lugar que Deus fala, levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Então, veja, Deus sempre o obriga a sair do lugar onde ele se encontra e ir para o lugar onde Deus quer. E a gente vê aí a obediência do profeta Elias, porque logo em seguida a gente vê que Elias sempre obedece o Senhor. Ele nunca fala, hoje eu não vou deixar para ir semana que vem. Não, ele vai imediatamente. Então a gente vê Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Elias pôs-se a caminho, como o Senhor lhe tinha ordenado. Elias foi apresentar-se a Acabe, como o Senhor lhe tinha ordenado. Disse Elias,
Pela vida do Senhor dos Exércitos, a cujo serviço estou, juro que hoje vou me apresentar a ele, porque Deus mandou ele ir, né? Então, ele foi. Num outro momento, Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites. Uhum. Aqui, nós temos esse outro mapa, que mostra essas viagens do profeta Elias. Você vai ver aqui, olha, deixa eu te mostrar o Monte Carmelo. Está vendo aqui, ó, uma seta vermelha, e esse pontinho aqui é um fogo. Aqui é o Monte Carmelo. Olha aqui o mar Mediterrâneo, tá? Então, ele nasceu em Tesba, aqui, né? Ele foi aqui para Jezreel, no Monte Carmelo, foi e voltou para falar com o rei. Aí ele foi para a Torrente do Galite. Opa, desculpa. Foi para a Torrente do Galite, depois ele voltou, foi lá para o Monte, para Sidônia, né? Lá falar com essa viúva, né? Lá em Sarepta, fora do país, depois voltou para Jezreel, foi para o Monte Carmelo, depois ele foi embora daqui, ó, fugiu, veio aqui, no caminho ele ficou debaixo de uma árvore, querendo morrer, querendo desistir de tudo, aí ele novamente foi alimentado, desceu e foi aqui no Monte Horebe. Aqui do Monte Horebe, ele falou com Deus, e Deus mandou que ele subisse e fosse até lá em cima, até Damasco, aqui na Síria, e lá ele, antes dele chegar lá, ele teria que passar por essa cidade chamada Abel-Meula. E ele, nessa cidade, ele iria ungir Eliseu como seu sucessor, e dali em diante, eles então iriam até o Damasco, depois voltaram para o Monte Carmelo, e depois então ele voltaria aqui e iria em várias cidades, até Jericó, e depois ele viria aqui para o Rio Jordão, e daqui ele seria arrebatado aos céus. Então, olha, da Torrente está ali, Sarepta na Sidônia, no Monte Carmelo, no Monte Horebe, para ungir Eliseu e Anabeula, na Vinha de Naboque, aqui no Monte, pertinho do Monte Carmelo, depois ele foi para Betel, para Jericó, para o Jordão, e depois foi arrebatado. Então, Elias passou a vida viajando, andando a pé, coitado, andando a pé. Então, quando ele foi lá para Sidônia, né, na cidade de Sarepta, na Sidônia, o Senhor mandou que ele fosse, porque ele tinha pedido, ordenado a uma viúva desse lugar que o sustentasse. Então, ele chegou e encontrou uma senhora com uma ânfora pegando água num poço. E aí ele reconheceu, deve ser essa viúva que eu tenho que conversar. Chegou para a viúva e pediu que ela pudesse lhe dar água. Ela foi lá buscar água. Aí ele pediu, olha, por favor, me faça um pão. Eu estou com fome, eu preciso comer um pão. Aí ela disse, meu senhor, eu não posso lhe fazer pão, porque eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu já tinha vindo buscar água, porque eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois vamos esperar a morte, porque a seca está muito forte. Aí ele disse, não, usa esse restinho para fazer um pão para mim. Veja que situação. A senhora só tinha aquele restinho. Ela ia fazer um pão para esse homem de aparência esquisita, que apareceu a primeira vez que ela está vendo esse homem, e ele pede a ela que faça isso. E ela pensou, mas o coração dela foi mais
mais forte. E ela resolveu fazer o pão para ele. Ela fez o pão para ele, e de repente ela olhou e a vasilha de farinha continuava cheia. E ela pegou a farinha, olhou para a vasilha de azeite, continuou tendo azeite ali dentro. Ela usou, fez outro pão, olhou e estava cheio. E assim ela ficou fazendo pão para ela, para ele, para quem precisasse, por muitos dias, por muito tempo. Então, houve uma multiplicação da farinha e do azeite. O obedecer dessa mulher, a obediência dela em ajudar Elias, mudou a vida dela. Porque com esse pão, com essa farinha e esse azeite, ela conseguiu passar esse período de seca e alimentar o filho dela, e se alimentar também, e alimentar o profeta Elias. Então, houve ali uma grande amizade entre essa viúva e o profeta Elias. Para ele também foi uma surpresa aquele milagre da multiplicação dos pães, né? Multiplicação dos pães. Multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, então multiplicação dos pães. Então foi uma preparação para ele. E ele começou a trabalhar, né, a evangelizar o pessoal de Sarepta. Ele começou a trabalhar, né, nessa evangelização desse pessoal, e a viúva lhe deu um quartinho para ele morar. E ele ficou morando com essa viúva. E aí um dia, o filho da viúva ficou doente. Elias estava trabalhando, estava lá evangelizando com as pessoas, né, na rua, nos campos, e o menino morreu. E ela ficou desesperada. E agora? Agora, eu vou ficar sozinha, acabou. Acabou. Não adianta ter pão, meu menino morreu. Mas na hora ela lembrou de Elias, correu, foi lá e falou para ele: o que você quer comigo? Até meu filho morreu, vem me ajudar. Porque ele vivia sempre em conflito. Ele brigava com todo mundo, ele brigava com o rei, ele brigava com as pessoas que estavam no poder e não ajudava os pobres. Então, ela falou, mas e comigo? Você vai brigar também? Deixar meu filho morto? Mas ele ficou com dó dela, subiu até o quarto, pegou o menino morto, levou até o seu quarto, colocou na cama onde ele dormia e orou ao Senhor. Orou demais. A oração do profeta Elias é uma oração forte, é uma oração ungida, que ele pediu por essa criança, pela vida dessa criança. E Elias clama a Deus para que o menino seja ressuscitado. E milagre, o menino retorna na vida. Então, Elias conseguiu que esse menino, né, voltasse à vida. E ele entrega o menino para a mãe. E ele diz para a mãe do menino: ele diz para a mãe do menino que a oração de Deus, né, fez com que ele retornasse à vida, e aqui o seu filho vive, está vivo, ele não está mais morto, o seu filho vive. E a mulher, quando pegou o filho, ela disse: agora vejo que és um homem de Deus, e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Então, até agora, ela acreditava nele, mas ela não tinha uma força. Nesse momento, ela passou a acreditar 100%. Agora eu acredito. Agora eu sei que você é um homem de Deus.
e que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente na sua boca. Porque pela sua oração, o meu filho retornou à vida. Outra coisa que nós temos que aprender com Elias. Nós, carmelitas, nós também temos que ter a palavra de Deus verdadeiramente em nossos lábios. Nós também temos que ser homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e verem que nós somos de Deus. Verem. Então, a nossa palavra tem que também ser ungida. Isso daí a gente só aprende na intimidade com Jesus, na intimidade com Maria. Somente, não existe outra forma da gente aprender. Então, aprendamos com o profeta Elias que nós, carmelitas, também temos que ser chamados de homens e mulheres de Deus. Então, nós estamos começando esse estudo. Vocês que estão se preparando para ser carmelitas, vocês têm que se preparar para serem pessoas de Deus, que tenham sempre uma palavra ungida, uma palavra do Evangelho, uma palavra santa para dar para as outras pessoas. Por isso, é muito sério. Nós não podemos ficar falando mal das pessoas, fazendo fofoca. Nós temos que mudar o nosso modo de vida para chegar a ser um homem de Deus. Jesus conhecia muito bem a vida de Elias. Vocês têm que lembrar disso. Jesus, muito provavelmente, fez visitas ao Monte Carmelo com Maria, com José, quando ele era pequeno. Era um passeio que os israelitas faziam. Provavelmente, eles iam lá visitar as grutas onde o profeta Elias morou, o profeta Eliseu morou. Ainda até hoje tem um poço que ele fez, né, para tirar água. Então, Jesus conhecia muito bem. Daí, nós também temos que conhecê-lo. Veja, em Lucas 4, diz: de fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região da Sidônia. Vejam, aqui Jesus ele está criticando as mulheres israelitas, as mulheres que não eram mulheres de oração. Porque Deus mandou Elias para uma mulher, para uma viúva, lá no outro país, que não era nem israelita, não era do povo escolhido, não era do povo da aliança, mas era uma mulher de oração. Então, Jesus conhecia muito bem. Veja, ele comenta aqui o tempo todo. Então, Jesus deve ter feito muitas meditações sobre essa passagem, sobre essa viúva. E através de Elias, então, Deus multiplica os pães, azeite e farinha, os pães. E ressuscita, revive, né, uma criança. Gente, 800 anos antes de Jesus. Nós sabemos o quanto Jesus, né, o quanto Jesus fez. Agora, 800 anos antes dele, né, Elias também reviveu um morto. Isso é extraordinário. Essa passagem do sacrifício, essa eu vou deixar que vocês leiam a Bíblia,
É 1 Reis 18, versículos de 20 a 40. 1 Reis 18, não, 1 Reis 18, de 20 a 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40. Aqui, ele é, ao mesmo tempo de que é uma coisa assim, espetacular, é hilária. A gente ri da situação. Elias estava com tanta tristeza de ver o povo todo seguindo Baal, aquele monte de profeta de Baal, o dia inteiro fazendo os seus cultos, né, os seus sacrifícios para Baal, que ele propôs para o rei. Propôs para o rei chamar os profetas de Baal e pegar um novilho cada um. Ele, sozinho, pegava um novilho, os 450 de Baal, mais 400 de outros reis, de outros deuses, e também pegaram um novilho, botavam esse novilho num altar, jogava água em cima dele e pedisse a Deus, né, cada um ao seu Deus, que jogasse fogo para assar, para queimar o novilho. E eles aceitaram. Então, eles foram para o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo, aquele monte, né, aquela multidão de profetas aqui de Baal, montam, né, aquele altar, colocam o novilho e começam a rezar o Deus Baal, mandar do céu fogo para assar, né, para queimar o novilho. E eles gritavam, e eles faziam sacrifício, e eles pegavam, assim, uma cordinha para se também, para se machucar, para fazer sacrifícios também para o Deus Baal aceitar aquele novilho, né, e mandar-se fogo. E não manda. Elias fala, olha, rezam mais alto. Baal deve estar ocupado, e não está ouvindo, gritem. Vocês têm que gritar mais alto, porque ele não está ouvindo. Tá? E eles ficam a manhã inteira, passa do meio-dia, e eles rezando ali, aqueles 400 horas, nada. Tá? Aí Elias jogou mais água, fez até aqui uns reguinhos em volta do altar, jogou água, tudo, e pediu a Deus Pai Todo-Poderoso que mandasse fogo do céu para mostrar para aquele povo que o Deus único e verdadeiro, que fez aliança com o povo de Israel, era o Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro. E, de repente, veio um fogo muito forte do céu e queimou todo o sacrifício. Então, esse momento da vida de Elias é extremamente importante. Extremamente importante. Ele foi fortíssimo. Deus agiu nele de maneira fortíssima. E aí, o Acabe mandou matar todos os 450 profetas. Mandou matar todos, ir para uma outra torrente e matar todos. E aí ele se sentiu assim extremamente forte. Deus me ouviu. Vejam, só existe um Deus. Um Deus. Esse Deus é o Senhor Javé. Então ele fez o povo abandonar Baal e escolher Javé. Mas a mulher do rei Acabe ficou sabendo, ficou muito brava, porque todos os seus amigos, profetas de Baal, tinham sido mortos, e ela disse, agora eu vou matar Elias, agora eu vou acabar com a vida desse homem que fez a gente passar esse vexame enorme,
eu vou acabar com ele. Eu quero que todos os soldados comecem a procurar e, quando acharem, matem Elias. Pronto. Elias já esqueceu que ele tinha sido forte o suficiente, que ele tinha sido ungido por Deus, que aquele momento mostrou o quanto a oração dele era forte. Ele ficou com medo e fugiu. Mas antes, Deus falou para ele, olha, já está na hora de eu mandar chuva. Você vai ter que ficar atento para avisar o povo, porque vai vir uma chuva muito forte. Então, Elias subiu até o Monte Carmelo, do lado que dá lá para o mar Mediterrâneo, e ficou ali em oração, pedindo ao Senhor que lhe desse essa informação para ele avisar o rei, ele avisar os lugares onde ia cair muita chuva. E o rei estava no Monte Carmelo. E ele tinha um servo, e ele pediu para o servo ir olhar lá no céu e ver se tinha alguma nuvem que fosse uma amostra, né? Que fosse assim alguma dica que vai chover. O menino falava, não tem nenhuma nuvem. Aí ele, novamente, abaixava aqui até o solo e rezava, Senhor, que eu veja, que eu saiba quando vai chover. Aí, vai lá, menino, veja se agora tem uma nuvem. E o menino foi 7 vezes. Na 7ª vez, o menino voltou e falou, olha, tem uma nuvenzinha no céu, bem pequenininha, parece até a mão de um homem, e tão pequena. Aí ele falou, então vai chover, então vai chover. E ele saiu correndo e foi avisar o rei. Olha, desce do Monte Carmelo, vai para Jezreel, porque vai vir uma chuva muito forte e você não vai conseguir depois, a cavalo, né, com os carros a cavalo, não vai conseguir chegar em Jezreel. Então, o rei já imediatamente desceu com o cavalo e foi correndo de medo de ser pego no caminho e não conseguir descer do monte, né, da montanha do Monte Carmelo. E a história bíblica diz que Elias a pé desceu correndo e passou pelo rei, chegou antes que o rei a cavalo, lá em Jezreel. Então, aí nos dá uma dica, né, de quanto Elias ele era ungido, quanto ele era poderoso. Ele conseguiu correr, né, muito rápido, correr muito rápido. Então, ele fazia coisas assim extraordinárias. Diziam que até ele conseguia sair de um lugar e ir para outro sem ter andado, né? Sem ter saído do lugar. Ele aparecia em outro lugar. Era muito comentado na época dele. E tinha um medo, porque ele estava num lugar, de repente, ele aparecia em outro lugar. Vejam, não sabemos se é verdade ou não, mas vejam como Elias era importante. E ele fugiu de medo da rainha, fugiu e os corvos traziam para ele água e pão e carne, que ele comia e ele conseguia fugir, correr e ir mais longe para não ser pego pelos soldados da rainha. Então, ele é o homem do deserto. Ele andou muito sozinho no deserto, mas também o homem do conflito. Ele não sabia, ele tinha medo, né? Ele corria, se escondia, fugia, mas ele era também o homem da oração forte, da oração ungida. E apesar de toda a sua fé em converter o povo, ele ficou com medo da rainha e se esconde na caverna e só quer morrer. A experiência do deserto marcou a caminhada do profeta Elias. Ele enfrentou o deserto do Carite, o deserto de Bexedá, o deserto do Horebe e o deserto de Damasco. Deserto não só
como lugar geográfico, mas também como experiência interior. Teve momentos de não saber, de estar perdido, de ter medo, de achar que tudo tinha terminado, de querer fugir e morrer, de pensar só em comer e dormir. No deserto, Elias experimentou seus próprios limites. Não chegou a perder a fé, mas não sabia mais como usar a fé antiga para enfrentar uma situação nova. Foi o momento de viver e sofrer a crise do próprio povo. Foi através da oração contínua e da contemplação mística que ele superou este conflito pessoal. Por isso, ao superar a sua crise pessoal e ao reencontrar a presença de Deus para si mesmo, ele estava redescobrindo o sentido de Deus para a vida do povo. Elias, em conflito com o rei, com Deus, com o rei, com o povo, mas ele era o homem da oração. Né? Ele era o homem do deserto que caminha sempre. Elias deve refazer a história do seu povo, deve voltar às origens, recuperar a memória, redescobrir sua identidade. Mas o Senhor lhe envia um anjo que o alimenta e o anima. Então, vai lhe dar alimento, vai dar água, vai dar carne, vai dar pão. E caminho, depois dessa recuperação, ele caminha até chegar ao Monte Horebe, onde descobre que Yahvé não está mais no furacão, não está mais no terremoto, não está mais no raio, no fogo. No Antigo Testamento, até esse momento, a chegada de Elias, Deus sempre se mostrou em momentos assim muito fortes de terremoto, de maremoto, de fogo. Lembra do fogo na sarça de Moisés, né? Então, sempre eram momentos assim de alguma, né, de alguma tragédia, de alguma coisa muito forte. E a partir de Elias, Deus aparece na brisa leve, uma brisa. Elias ficou escondido dentro de uma gruta e ele ouvia Deus chamar. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele dizia, eu me consumo de zelo pelas coisas do Senhor, meu Deus. Eu me consumo de zelo pelas coisas do Senhor, meu Deus. Aí a pouco tinha um terremoto, tinha uma força. Aí a pouco Deus perguntava, Elias, o que você está fazendo aqui? Sai para fora que eu quero te ver. E ele dizia, ele não via o Senhor, então ele falava, eu me consumo de zelo pelas coisas do Senhor, meu Deus. E de repente tem uma brisa muito, muito leve, uma brisa, e aí ele sentiu que o Senhor Deus estava passando. O Senhor Deus estava com ele. E ele cobre o rosto, porque naquela época tinha-se a história de que quem visse Deus tinha que morrer. Então, era necessário cobrir o rosto para não ver a Deus, para não morrer. Ele cobre o rosto. Então, aqui, ó, a brisa leve significa calmaria, parar, ficar imóvel, emudecer, fazer a pessoa ficar calada, em silêncio, criar nela um vazio que a dispõe para escutar. É a contemplação diante de Deus. Elias entendeu que a partir de agora
Yahvé não está mais no furacão, no terremoto, no fogo, mas pode ser também sentido na calmaria, no silêncio, no recolhimento para a oração. Então, foi a descoberta de Elias. Deus está também no silêncio. Antes dele, ninguém tinha pensado nisso. Ninguém tinha pensado que Deus estava no silêncio. Foi Elias que descobriu que Deus estava na brisa leve. Deus também estava no silêncio. Isso nos lembra que em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus, ensinando seus discípulos, diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Jesus também não quer que a gente faça um palavrório, né? Comece a falar, faça um monte de palavras, gritarias, tal. Reza, não. Reza no silêncio do teu quarto. Faça reflexão. Faça meditação. É lá que Deus está. Uma coisa importante que a Bíblia nos dá é que Elias, embora fosse um eremita, ele andava muito e ajudava na formação de vários grupos de aprendizes de profetas, homens e mulheres chamados irmãos profetas. Você já tinha ouvido falar nisso? Então, nessa parte dos livros dos reis, conta-se de que em várias cidades existiam grupos de homens que liam as escrituras, que rezavam, eram leigos, não tinha nenhum sacerdote aqui. Eram irmãos leigos, irmãos profetas, irmãos que estudavam, como diz irmãos, não deve ter aqui chefe. Era um grupo de homens que liam as escrituras, que tentavam entender e que rezavam juntos. E Elias dava orientação a esses homens. E é muito importante a gente ver que eles recebem mensagens divinas. Quando Elias passa, eles sabem o que vai acontecer com Elias. Eles recebem as mensagens que Elias recebe. Então, eram pessoas de oração e oração forte. Então, Elias é o orientador, o guia espiritual dessas pessoas. Né? O mentor espiritual dessas pessoas tementes a Deus, ao Deus de Israel, ao Senhor, e não ao Deus Baal. Mas uma coisa importante também que o livro dos Reis nos conta é que, como o Espírito de Deus sopra onde quer, o Senhor Deus manda que ele vá procurar fora desses grupos um rapaz para ficar em seu lugar, ser seu sucessor como formador desses profetas. Tinha vários grupos de homens que estudavam, e justamente Deus manda ele ir lá em Abel-Meula procurar um tal de Eliseu e aí formar Eliseu para ser continuador, né, dessa guia, de ser guia espiritual desses profetas, desses irmãos profetas. Então, é importante também a gente entender isso, porque às vezes entra uma pessoa nova no grupo, no grupo que a gente está relacionado lá de carmelitas, e a gente acha que ele não sabe nada. Nós que estamos lá mais tempo é que sabemos. E às vezes Deus escolheu ele para ser depois o nosso mentor. Então, é muito cuidado quando entra pessoas novas, a gente recebê-lo e pedir a Deus que aquela pessoa seja realmente muito espiritualizada,
seja uma pessoa de oração forte e que possa ajudar ao grupo, né? Orar, a gente tem que orar muito pelas pessoas novas que entram no grupo. E ele vai, então, procurar Eliseu. Então, o encontro do profeta Elias com Eliseu. O Senhor Deus mandou, quando ele estava lá no Horebe, dentro daquela gruta, o Senhor Deus mandou que ele fosse em Abel-meula, lá perto do deserto de Damasco. Tinha, nessa cidade, um rapaz chamado Eliseu, né? Falou o nome do pai dele. Você vai lá, numa fazenda, esse rapaz eu escolhi para que ele seja o seu sucessor. Vai lá, vai buscá-lo, vai formá-lo, e ele ficará em teu lugar. Então, Elias joga o manto, o seu próprio manto, sobre Eliseu, e lhe transmite o convite de Deus. E Eliseu responde: deixe-me dizer adeus aos meus pais, depois eu seguirei você. E Elias responde: vá, mas volte logo. Então, Eliseu entendeu. Então, como será que foi a vida, a infância, a juventude desse rapaz, né? Para Deus estava com ele, certamente formando também Eliseu, está longe de Elias, mas formando, dando a ele luz, discernimento, para que ele pudesse vir a ser um grande profeta. E ele trabalhava no seu próprio campo, então ele era rico. Diz a Bíblia que tinha 12 arados. Ele, no 12º, ele mesmo estava guiando essa junta de 2 bois. E ele joga o manto sobre Eliseu. Não falou nada. E Eliseu entendeu na hora. Ele veio me buscar para trabalhar com ele. Então, Eliseu foi, despediu-se dos pais com uma grande festa e em seguida levantou-se, seguiu Elias e colocou-se a seu serviço. Eliseu, então, é o herdeiro de Elias. E nós, hoje, somos os discípulos de Eliseu, procurando seguir Jesus no espírito de Elias. E quando eles viveram juntos, mais ou menos uns 8 anos, Eliseu era rico e foi ser servo de Elias, foi ser empregado de Elias, mas aprendeu tudo que Elias sabia, tudo que Elias fazia. Tanto que Eliseu é o profeta, é a pessoa que mais milagres tem na Bíblia. Só Jesus tem mais milagres do que Eliseu. Quando o Senhor avisou Elias que ele já iria acabar, você está no fim dos seus dias, o Senhor pediu que ele fosse para outros lugares. Sai daqui e vai para outro lugar. E ele achava lá, eu vou morrer. Então, ele falou para Eliseu: olha, o Senhor Deus está me mandando ir até a outra cidade e lá, provavelmente, eu vou morrer. Você fica aqui e eu vou. E Eliseu dizia: por Deus e por tua alma não te deixarei. Eliseu não deixou ele sozinho, foi junto com ele. E os dois seguiram juntos. Então, nos últimos dias do profeta Elias, eles passaram juntos, sempre juntos, desde a cidade de Gilgal, depois foram para Betel, e lá em Betel, o Senhor falou: não é aqui, Elias, que você vai morrer, vai para Jericó. Aí ele foi para Jericó. Chegou em Jericó, falou: olha, estou aqui, pode me matar, Senhor. Não é aqui que você vai morrer. Vai lá, vai até o Jordão. Ele foi. Aí o Senhor disse: atravessa o Jordão. Ele atravessou o Jordão. E ele achando que ele ia morrer. Né? E Eliseu junto com ele.
Então, Elias insiste para ele ficar, mas Eliseu não desiste. E os irmãos profetas dessas cidades vão seguindo eles. Eles também recebem a mensagem de que Elias vai morrer, vai acabar. Então, eles vão junto. Eles vão junto, e um pouquinho para trás dos dois, vão até o Jordão, e lá eles atravessam o Jordão, e os irmãos profetas ficam para trás, e eles veem Elias é arrebatado ao céu pelo Espírito num turbilhão de fogo. Elias é levado para o céu. Elias não morreu. Acreditem, Elias está vivo. Elias não morreu. Ele foi levado para o céu. E Eliseu no caminho falou, o senhor sabe o que vai acontecer com o senhor? O senhor vai morrer? O senhor sabe de que morte vai ser? O senhor sabe? Ele falou, não sei. Deixa eu... Posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Aí Eliseu falou, se eu pudesse te pedir alguma coisa, eu lhe pediria o seu duplo espírito. Eu quero ter 2 vezes a força que você tem, Elias. Olha que pedido, gente, que audácia. Elias era fortíssimo. Ele quis ser 2 vezes mais forte que Elias. Eu quero ter o seu duplo espírito. Aí Elias falou, isso é difícil, mas se você conseguir ver o que acontecer comigo, lhe será dado meu duplo espírito. Mas se você não for digno, você não vai ver o que acontecerá comigo. Mas te falo, se você for digno, você vai ver e vai receber o meu duplo espírito. E eles estão indo junto, atravessam o rio e, de repente, vem um cavalo de fogo, rouba Elias, leva Elias embora, e Elias joga o manto para Eliseu, joga o próprio manto para Eliseu. Então Eliseu ficou vendo e gritava, carro de Israel e seu condutor. Depois não viu mais. Apanhou o manto de Elias e voltou ao Rio Jordão. Então ele mandou o manto e Eliseu pegou o manto, viu tudo, foi digno de ver tudo o que aconteceu, viu que Elias foi embora, pegou o manto e a partir desse momento, minha gente, o espírito de Elias vai repousar sobre Eliseu e que deve estar também em nós que estamos femininas. Porque a partir desse momento que ele pega o manto de Elias, ele recebe o duplo espírito de Elias e ele começa a fazer uma série enorme de milagres. E nós temos que lembrar, que Elias foi para o céu, Elias foi para algum lugar que nós não sabemos. Então nós temos que lembrar da presença de Elias e Moisés no momento da transfiguração do Senhor Jesus. Lembram? Jesus escolheu Pedro, João e Tiago, e foram para um monte, e lá Jesus se transfigurou diante deles. E, de repente, 2 homens apareceram. Um era Moisés e o outro Elias, e eles conversavam com Jesus. E os 3 apóstolos ficaram deslumbrados com aquela figura de Jesus e com Elias e com Moisés. E disseram que eles estavam contando a Jesus como seria a morte de Jesus. Todo o sacrifício de Jesus, toda a sua paixão e a sua morte na cruz. Então eles Elias está vivo e com certeza Jesus ressuscitou e hoje, está junto com Elias e com Moisés. Então Elias foi escolhido para estar também na transfiguração do Senhor Jesus. O profeta Elias, ele é obediente à palavra. Ele foi obediente à palavra até o fim.
O livro do Eclesiástico faz um resumo de como foi a vida e a grandeza de Elias, em 48, 1, 11. Eu gostaria que depois vocês procurassem, né, lá no livro do Eclesiástico e lessem esse resumo da vida que é contado sobre o profeta Elias. Mas lá existe uma profecia para nós, para você, para mim, para todos nós. Lá no livro do Eclesiástico está escrito o seguinte: ó Elias, felizes, felizes ou bem-aventurados, é a mesma coisa. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Felizes os que te viram. Nós não fomos da época dele, nós não os vimos, né? Nós não chegamos a conhecê-lo vivo, ou lá na época dele. Mas nós podemos morrer sendo amigos de Elias. Então, os que adormeceram na tua amizade. Então, nós temos a chance de sermos bem-aventurados se nós formos amigos do profeta Elias. Isso é muito importante, isso é muito sério. Isso daqui é uma profecia que está no livro do Eclesiástico. Eu queria lembrar você que Elias é um modelo de oração, é um homem de oração. E nós temos que ser modelos de oração, modelos que sermos também de testemunho. Então, lembrando para vocês que o profeta Elias é glorioso, é um homem de Deus muito importante na Bíblia, na história da salvação. Por isso, ele deve receber nosso carinho, nossa atenção, nosso respeito e nossa consideração. Devemos aprender com ele a ter zelo pelas coisas sagradas e também a sermos homens e mulheres de profunda oração, de profunda união com o Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa meta. Portanto, Elias é uma grande inspiração para nós carmelitas. Eu lhes digo, Santo Elias, rogai por nós. Alguma dúvida? Lembre, não foi uma biografia, foi um comentário sobre a vida de Elias. Aqui o irmão já explicou, né, que ele vai também, nós vamos gravar uma meditação sobre Santo Eliseu, e lembrar que, olha, estamos rezando a liturgia das horas 2 vezes por semana, né? As vésperas na quarta-feira, às 18 horas, hora de Brasília, e as laudes no sábado, às 8 horas de Brasília. Tá? E o acesso ao conteúdo da ferramenta, então vocês usem bastante a Sagrada Escritura. Procurem ler lá no livro dos reis, né? A história de Elias e Eliseu. Dúvidas? Estamos aqui para conversar. Desculpem se foi muito longo. Foi ótimo, irmã. Foi. Vocês já conheciam Elias? Conhecia, mas não tão profundamente, né? Eu já tinha assistido a palestra da senhora, irmã Maria Helena. Que bom, que bom. É nossa missão mesmo ficar mostrando para todo mundo essa riqueza que nós temos na Ordem do Carmo, né? Que as outras ordens não comentam, os padres não contam para nós. Eu queria só dar um testemunho aqui para vocês.
Posso dizer alguma coisa? O profeta Elias, ele é muito forte. Quando você estiver num aperto, num desespero, peça a ele. Peça a ele, porque ele atende. Pois eu Ele vou começar a atende. pedir agora, porque eu estou precisando. Então, peça. Então, uma forma de você ter essa amizade com ele é conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo. Você não vai pedir para uma pessoa que você não conhece. Então, procure-o, mas conheça a história dele, conheça tudo sobre ele e peça. Porque eu sou testemunha. Ele me ajudou em momentos de grande desespero. E eu tenho certeza que foi a ajuda dele. Pedi para Jesus, pedi para Maria, mas Elias também é nosso aliado, um aliado forte. Irmã, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tive um probleminha com o meu computador aqui, eu tive que entrar pelo celular nesse último finzinho aqui, eu tô pelo celular. Irmã Maria Helena, de coração, muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu ensinamento, pelo seu tempo, né? Porque a gente sabe que não foi só esse tempo aqui apresentando, mas também foi muito tempo preparando, né? Esse riquíssimo conteúdo para nós, né? Que Deus abençoe e retribui largamente na sua vida, na vida do irmão Euclides, né? Essa disponibilidade, né? E eu espero contar com a senhora em outras ocasiões também para nós, viu? Pois não. O que eu puder fazer, né, como carmelita, nós fazemos. Nós estamos sempre prontos, né, para ajudar os, os, os próximos que vão repassar essas informações para os outros. Né? Então, pode contar comigo. Pode contar comigo. É verdade. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Senão nós iremos finalizar. Oi, irmã Eliane, seja bem-vinda. Oi, boa tarde a todos, irmãos. Boa tarde. Só para complementar, uma vez no encontro, falando assim de ser carmelita, viver a espiritualidade eliana, né? Então, um padre salesiano disse assim: olha, vocês são a única ordem que tem ligação com o Antigo Testamento, com o profeta Elias. Nenhuma outra ordem tem essa ligação, né? Sim, todos nós temos uma ligação com a palavra de Deus, né? Com as Sagradas Escrituras, mas essa espiritualidade eliana que perpassa até João Batista e depois vem Jesus, né? Porque todos nós, assim, que temos essa profundidade do estudo bíblico, por exemplo, a comunidade de Qumran, que descobriram há pouco tempo e que começaram a vender os rolos e aí estão tentando reunir essas escrituras, né, dessa comunidade. Então, assim, não só Elias viveu essa espiritualidade, foi esse homem sinal de Deus para o povo e soube esperar esse sinal de Deus. E assim, eu, como Eliane, né, eu tenho um grande privilégio de ter o nome de Elias no meu nome, porque o nome de Javé é Deus, né? Então, eu sinto essa força, essa energia, né? Hoje me encontro um pouco debilitada de saúde, mas eu vejo que quão importante essa espiritualidade nos torna forte diante de tantas fragilidades humanas que nós vivemos no nosso cotidiano. E eu acredito, irmãos, que se a gente pedir a intercessão de profeta Elias, de Eliseu, nós conseguiremos enfrentar todos os obstáculos que nós temos para fazer a nossa formação. Eu sei que não está sendo fácil para cada um de nós aqui em Manaus,
especificamente, né? Portanto, a questão da pandemia, a questão do desemprego, a questão da fome, a questão de buscar realmente o pão de cada dia, que não está sendo fácil. Mas acreditemos em Elias. Ele foi um profeta que mostrou quem era o Deus verdadeiro e que esse Deus verdadeiro não abandona a gente. Ele manda até corvo levar comida, anjo, levanta, ainda tem muito caminho para ti. Então, o profeta Elias nada mais é do que o próprio ser humano vivendo desses sinais de Deus, que é um Deus verdadeiro, um Deus que se ocupa de nós. Exatamente. Exatamente. Muito bom, irmã Eliane. Muito obrigado pelo comentário. Alguém mais gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Eu gostaria de... O irmão Alexandre, pode falar. Que a irmã falou e bateu também mais ou menos o que está acontecendo comigo aqui com a situação nossa, né? A questão da confiança, né? A gente tem que ser mais confiantes em Deus, na ação de Deus, como Santo Elias foi, né? Ele teve uma confiança muito grande, ele se entregou, né? E muitas vezes a gente não consegue se entregar. A gente até tenta se entregar, né? Mas na hora H, na hora das coisas, assim, a gente fica com medo, né? A gente tem que tirar este medo que atrapalha muitas vezes a nossa caminhada da fé, né? Eu penso muito nisso, a gente tem que tirar. Eu fiquei pensando nisso, né? Tirar o medo. Muitas vezes o medo atrapalha. A gente está no caminho, a gente está chegando perto, mas na hora que Deus te pede um gesto concreto, você pula fora, né? É A isso gente tem. mesmo. Parabéns, irmã. Deus seja louvado na tua vida, viu? Muito bom. Muito bom. Mais algum comentário, irmãos? Eu gostaria de agradecer a senhora e a irmã Maria Helena. Muito obrigada. Que Deus retribua em bênçãos e graças na sua vida. Esse bem maravilhoso que a senhora fez para os nossos sodalices, quando a senhora falou de Elias, e agora para os nossos irmãos. A senhora me enche de orgulho, viu? Deus lhe pague. Amém, amém. Obrigada a você, viu? Muito gentil. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Baixinho nós estamos. Ah, tá. Agora eu Muito consigo baixo. conectar aqui com o computador, né? Tive um probleminha aí, eu tive que dar uma reiniciada nele, eu estava com o celular. Irmãos, mais algum comentário? Se não tiver mais nenhum Não, só agradecer mesmo a gente a vai... disposição. Obrigada, irmã Mariana. Pela segunda vez eu assisto a sua palestra, eu gostei muito. Que ótimo. Irmã Nelly, a senhora pode fazer a nossa oração final, né? Claro. Só lembrando, né? No final de julho, né? No último domingo, a gente se reúne por aqui, né? No mesmo horário, no mesmo canal, né? Como falava no Chapolin, né? E a gente estudem lá pela ferramenta, né? Utilizem a Sagrada Escritura, vocês vão ver que tem muita referência bíblica lá, então vai ser bem interessante, né? Se vocês acompanharem os textos, né, que lá estão na ferramenta, fazendo referência à Sagrada Escritura. Então, acompanhem, né, a formação lá na ferramenta com a Sagrada Escritura, eu recomendo muito, vai ser muito mais frutuoso, né? Então é isso, irmãos. Quem puder, né, entrar em contato com a gente, sempre de quarta e de sexta, de sábado a gente reza, né, a liturgia das horas, né? Vocês vão ser sempre muito bem-vindos, né? Eu sempre mando o link aí para vocês, tá bom? Quarta Manili, até vai, sábado eu não sei.
É muito cedo, né, irmã? 8 horas da manhã, né? No horário, sempre o horário de Brasília. Irmã, ele, pela graça de Deus, faça uma oração para nós, né? Para que Sim. nós finalizemos aqui nosso momento de formação. Né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Por vocês estarem aqui conosco mais, né, nesse capítulo da nossa formação. Parabéns a todos, né? Porque para pegar um domingo à tarde, né? Todo mundo podia estar fazendo tanta coisa, mas resolveram se ocupar pela melhor parte, né? Que é estar aqui, né? Se formando, caminhando, né? Subindo esse Monte Carmelo, né? Então que Deus abençoe a todos. Parabéns a todos vocês. Irmã Nelly, Então vamos lá. Eu gostaria só que a gente aquietasse o nosso coração por um minuto e se lembrasse de 2 frases do Evangelho de hoje. Da mulher que sofria da hemorragia e que ela disse para ela mesma: se eu tocar apenas a orla do manto dele, eu ficarei curada. E a hora que o povo vem falar para o centurião que a filha dele já havia morrido, Jesus olha para o centurião, para o chefe da sinagoga e diz: não tenhas medo, somente crê. Eu gostaria que a gente ficasse com essa certeza, que essa certeza brotasse do nosso coração, que se a gente estiver unido a Jesus, tudo podemos. E acreditar que é Ele quem diz para nós: não tenhas medo, somente acredite. Esse Jesus caminha conosco. Que Ele possa acalentar o nosso coração das nossas dores, das nossas incertezas, das nossas inseguranças e medos muitas vezes. A voz dele ressoa: creia, não tenhas medo, creia. Que possamos passar essa semana assim, na presença de Jesus, assim como Elias dizia: vivo é o Senhor em cuja presença eu estou. Que possamos estar na presença do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos aqui unidos e continuaremos unidos no amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite a todos, fiquem com Deus e uma santa semana. Ave Amém. Maria, Ave boa Maria. noite de todos. Ave Maria, irmão. Ótima semana. A boa Ave semana. Maria. Manelina, Ave Maria. Salve Maria a todos, uma ótima semana. Maria. boa semana. Muito obrigada, irmã Maria Helena. Muito obrigada pela sua disponibilidade.